Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, que a paz do Senhor Jesus seja liberada sobre a sua vida. Como você acordou hoje? Com desejo de louvar ao Senhor, com desejo de declarar as suas maravilhas, ou com algum problema, alguma questão que você tem dificuldade de resolver? Mas é interessante que hoje nós podemos olhar para o nosso Pai, agradecer por estar vivos e também, segundo a sua palavra, nós podemos invocá-lo, nós podemos clamar por socorro. E Ele vai anunciar coisas boas para nós e coisas que nós nem esperamos. E eu quero deixar um texto aqui de abertura que está em Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O nosso Deus é grande em misericórdia, o nosso Deus é grande em poder, e não vale a pena você tentar resolver as coisas sozinho, não vale a pena você tocar a sua vida sozinho. Deixe que Deus esteja no centro do seu coração, clame a Ele: Senhor, tome a minha vida nas Tuas mãos, dirige a minha vida, invoque a Sua presença no seu dia a dia, e Ele vai revelar coisas maravilhosas para você. Talvez você possa pensar que alguma situação desse mundo possa lhe trazer ali algo muito profundo. Não, nada nesse mundo é comparado à bênção do Senhor, é comparado à presença do Senhor e é comparado a viver no centro da vontade dEle. Que você tenha uma decisão importante hoje: invocar, esperar e receber do Senhor os sonhos que Ele tem para você. Que Deus te abençoe e que você tenha uma sexta-feira na presença dEle, o nosso Senhor. Eu quero conversar hoje com a Cirlei. A Cirlei tem uma experiência de vida, uma experiência de conversão. Olha, é algo tremendo para a sua vida. Vamos passar então essa entrevista. O programa Restaurando Vidas recebe com muito amor e com muito carinho a nossa irmã em Cristo, Cirlei Barto. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor. É um prazer estar aqui com o Senhor. Muito obrigada pelo convite. Amém. Gostoso para o cristão é falar do amor de Jesus, não é, minha irmã? Com certeza. Esse Jesus lindo, maravilhoso, que transforma as nossas vidas, que nos renova, que cura, que liberta. É sempre maravilhoso ter a oportunidade de levar a palavra do Senhor a todas as pessoas. Minha irmã é nascida no Paraná. Nascida no Paraná, verdade. Que cidade que é? Ivaiporã. Ivaiporã. Exatamente. Fica perto de Londrina ou não? É, mais ou menos 170 quilômetros de Londrina, Apucarana, E teve centro do Paraná. teve uma infância assim simples, ou você veio de uma família muito abastada? Como é que foi essa infância? Mais ou menos, assim. Nós não éramos muito simples, mas também não era muito abastada. Meu pai era um trabalhador. Classe média. Classe média. Eu tive uma vida muito boa. Meu pai, eu sou a terceira, a caçula, então um pouquinho mimada. Exato. Temporão, né? Mas foi uma vida muito boa. Fui criada assim, muito bem criada, graças a Deus. A senhora foi criada com valores. Exatamente, muito. O seu lar era um lar de equilíbrio. Muito, muito, De graças equilíbrio. Então a a senhora não Deus. teve problemas com isso. Não. Foi Agora, muito bom. a senhora foi criada na tradição romana, né? Exatamente. E até era muito atuante, não era? Muito. Eu participei como coroinha. Meu pai era uma pessoa muito ativa na igreja, minha mãe também. Ajudava muito financeiramente com as festas e tudo mais. Agora a senhora tinha um talento muito especial, né? Cantava nas missas, cantava principalmente na missa das 6 horas da manhã. Eu cantava na missa da terceira idade. Era muito bom, era gostoso. E isso foi percebido quando? Com que idade que a senhora iniciou? Na verdade, eu sempre gostei de cantar. Desde que eu me lembre assim, de idade, eu ouvia as músicas no rádio, na televisão e tagarelava, cantava. Depois meu pai comprou um violão. E com 7 anos, a minha professora, que inclusive mora em São Paulo, nós temos contato até hoje, ela pediu para o meu pai me levar para um festival de música que estava acontecendo na cidade, na rádio local.
E eu fui, participei, ganhei em primeiro lugar. E a partir daí... A senhora foi investindo mais. Exatamente. Meu pai contactou uma gravadora, eu gravei o primeiro disco. Ainda na adolescência? Exatamente, eu tinha 9 anos. Criança? Criança. Cantava músicas de ciranda. Ciranda pra cá, ciranda pra lá, essas musiquinhas que eu cantava. Depois, com 12 anos, eu gravei o segundo disco. E fomos para São Paulo para gravar esse disco, meu pai investindo na minha carreira. E aí eu cantava em programas de rádio, programas de televisão. Depois, com 15 anos, 15 para 16, eu gravei o terceiro disco. E aí já comecei a apresentar um programa de TV lá em Apucarana, na TV Tibagi. Depois, eu não sei se tem a TV Tibagi ainda lá, mas tem também em Maringá, uma outra TV, que eu apresentava um programa sertanejo lá. E assim, fazendo esse trabalho. Muito jovenzinha, né? Interessante que com 18 anos, a senhora foi convidada a ir numa igreja evangélica. Exatamente. Nós mudamos... O que aconteceu lá? Nós mudamos para Londrina porque eu fui fazer faculdade, eu estava fazendo cursinho e para prestar vestibular, que eu queria fazer jornalismo, mas acabou que passei para ciências sociais, né, sociologia. E nesse meio termo todo, eu tinha um amigo que tocava percussão e já tinha tocado comigo em vários lugares, nas festas de cidade, nas regiões toda. Ele me convidou, falou, Cirlei, vamos lá nesse lugar comigo. Ele não me explicou muito bem o que era. E como eu gostava Talvez muito... Talvez tivesse explicado, você não iria Não iria entender muito bem, né? E ele falou assim, não, vamos lá comigo, vai ter um som muito bacana que você vai gostar. Quer dizer, ele achou um ponto de contato ali. Né? Exatamente. E como ele era músico, era meu amigo, ele tocava muito bem. Ele já tinha tocado com Gilberto Gil, essas pessoas famosas. E eu confiava nele nesse sentido. Falei, bom, se é uma boa música, então eu vou ver o que é. Mas, quando nós entramos na igreja, uma comunidade evangélica, eu senti algo sobrenatural, pastor. Foi algo assim que não dá para explicar. Eu senti o poder do Espírito Santo como um vento impetuoso que veio sobre mim. Algo sobrenatural. Eu senti aquele vento vindo, como se estivesse balançando os meus cabelos, assim, aquele vento. E aquela música falava comigo no meu coração, na minha alma. E eu pensava, o que é isso? Eu nunca ouvi um som dessa forma, desse jeito. E os meninos, eles não estavam tocando, não era algo tão de apurado. Qualidades, não era só, eles tocavam muito bem, mas não era a qualidade a musical, era o sobrenatural de Deus. Eu creio que Deus marcou aquele lugar, aquele momento ali para mim, para eu estar ali, para sentir a presença do Espírito Santo e ter esse momento, esse toque de Deus. Eu fui tocada por Deus ali. Minha irmã, quando o Espírito Santo ele age na vida de uma pessoa, a gente não consegue ficar mais da mesma maneira, né? Não, de forma nenhuma. O que mudou dali então na sua vida? Tudo. Eu comecei a ter atitudes diferentes. As minhas indagações como adolescente mudaram. E aí tinha um pequeno detalhe. O meu pai, ele respeitava as outras religiões, mas ele tinha a religião dele. E ele era muito firme naquilo. E eu fiz um propósito com Deus. Eu disse assim, se esse Deus realmente é o Deus verdadeiro, o Deus que eu devo servir, esse Deus que opera milagres, ele vai tocar no coração do meu... Me lembro, pastor, como se fosse hoje, eu estava sentada na calçada, jovem, né? Muito jovenzinha, junto com os meninos conversando, e as meninas, os jovens, e o pastor estava lá conversando com a gente. Eu falei assim, se o meu pai conhecer a esse Jesus e se converter, eu vou me tornar evangélica, crente, eu vou seguir esse Deus que vocês estão me apresentando. Olha só, Deus, assim, nós somos muito teimosos, né? Eu peço perdão, eu já pedi perdão a Deus, falo, Senhor, me perdoa. A misericórdia dele realmente é grande. Ele já me perdoou, porque além de tudo que eu senti, ainda fiz esse propósito com Deus. Mas é que eu não queria ter problemas em casa, foi aquilo que, né, muito jovenzinha, que veio na minha mente, e Deus foi tão maravilhoso que meu pai, assistindo um programa de televisão, ele se converteu, foi lá na igreja, sozinho. Ele teve uma experiência como a sua. Exatamente. Porque as pessoas, às vezes, e eu explico muito isso com muito carinho, elas se tornam religiosas.
Elas começam a seguir uma doutrina, a fazer aquilo que a igreja pede, sem ter um encontro real com Cristo Jesus. É verdade. E todos nós, inclusive você que está assistindo o programa Restaurando Vidas, se um dia na tua vida você não se reconheceu como um pecador, não pediu perdão ao Senhor Jesus e não entregou sua vida a Ele, você ainda não teve um encontro desses que a irmã Cirlei está falando, nem que o pai dela teve. Então, há uma diferença muito grande. Você pode ter nascido numa igreja, como eu nasci em uma, 38 anos fiquei nela, e era uma igreja evangélica também, mas eu tive um encontro só com 38 anos, né? Então, foi esse encontro que você teve, foi esse encontro que seu pai teve, e interessante você falar que a sua vida mudou porque o seu testemunho foi diferente. Foi. Eu comecei a mudar a minha maneira de agir, a minha maneira de pensar, de se comportar. E ele começou a perceber tudo isso. E ele foi lá, comprou uma Bíblia para mim. Foi a primeira atitude que ele teve de reconhecimento. E depois começou a assistir os programas de televisão. E ali Deus foi falando com ele. E um dia ele falou para minha mãe, falou assim, olha, eu vou lá naquela igreja e eu vou me batizar, porque eu aceitei a Jesus. E assim, eu não ficava falando para ele o tempo todo, mas ele viu na minha mudança, no meu comportamento, que as coisas... Isso que a senhora está falando é muito interessante, minha irmã, porque hoje nós estamos vivendo um tempo da falsa conversão. As pessoas vão até uma igreja, passam até pelas águas, mas continuam com o mesmo, rigorosamente, o mesmo estilo de vida que tinham anteriormente. Eu não considero isso conversão, porque a senhora declarou muito bem uma mudança, né? O Espírito Santo passa a conduzir a sua vida, quer dizer, a senhora se veste de maneira diferente, a senhora fala de maneira diferente, a senhora tem hábitos diferentes, porque agora a sua vida é dirigida pelo Espírito Santo. A senhora concorda com isso? Que hoje o povo está muito iludido com uma conversão que não é verdadeira? Precisamos tomar muito cuidado para que não seja modismo. Em todos os sentidos, musicalmente também, as palavras que são usadas hoje, todas as pessoas usam as mesmas palavras e as pessoas dizem o tempo todo, eu ouço, é o mesmo Deus. E temos que tomar muito cuidado com isso, porque o verdadeiro Deus é Jesus Cristo, porque Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Nós precisamos ter isso muito claro, e quando nós aceitamos a Jesus e o Espírito Santo, nós temos uma mudança de vida. Ele não é o pastor que vai falando, não é ou a esposa ou o esposo, mas é o Espírito Santo que vai transformando aquela pessoa. Você vai ouvindo a voz do Espírito Santo e as coisas que você fazia antes, você já não faz mais. Jesus fala isso na palavra, né? Falou para Maria Madalena, tudo que você fazia de errado, vai e não peques mais. Mude agora. Falou para todos, para outros também. Se você pecava, não peques mais. Se você roubava, não roubes mais. Se você mentia, não minta mais. E tantas outras coisas, né? Então essa é a característica do salvo, né? Ele começa a produzir frutos diferentes, né? Exatamente. E essa frutificação é interessante, porque as pessoas às vezes me ligam perguntando, fazer isso é pecado? Fazer aquilo é pecado? Fala, olhe na palavra, tudo aquilo que for para louvor do Senhor, que for para glorificar o nome do Senhor, estiver na palavra, é bênção para a sua vida. E o Espírito Santo testifica. Testifica. Quando a gente percebe que algo não está bom, que não é o caminho, o Espírito Santo, que é o nosso amigo fiel, porque Jesus disse na sua palavra, eis que vou aos céus, mas virá para estar com vocês o Espírito Santo, o Consolador, aquele que estará convosco todos os dias para consolar, para guiar, para te ensinar. E nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Exatamente, pastor. Então, não precisa, se você realmente aceitou Jesus como Salvador, declarou isso, o Espírito Santo mora em você, ele vai te direcionar. Houve momentos, pastor, que eu estava sozinha, longe do Brasil, longe da minha terra querida, da minha família, e que eu tive só o Espírito Santo para me direcionar, para me ajudar em momentos que eu não sabia o que fazer, dificuldades depois de casada mesmo, provas que eu passei com a minha família, aqueles momentos que a gente dobra o joelho e fala, Deus, onde que eu estou? Que caminho seguir? E aí vem o Espírito Santo, né, com a voz suave, mansa,
nos orienta, nos fala, nos direciona, nos Amém. mostra o caminho, né? Irmã Cirlei, o nosso tempo esgotou. Semana que vem a gente vai continuar. É porque você ainda tem uma viagem que você fez longa, você passou por provações difíceis e você tinha os objetivos na sua vida. Então, semana que vem, a gente vai continuar com a segunda parte desse programa para glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém. O programa Restaurando Vidas volta já já. Eu queria falar para você hoje a respeito da família. Onde você iria para que seu filho fosse curado? O que você faria para que seu filho fosse liberto? Quais decisões você tomaria se você soubesse, olha, se eu fizer isso, vai acontecer um milagre sobre a vida de um filho meu, ou do esposo ou da esposa? Porque a família é o presente de Deus aqui nessa terra para nós. A família é um bem muito valoroso, é um projeto de Deus e nós devemos cuidar dela com toda a nossa força e com todo o nosso vigor. E eu quero aprender hoje com uma mulher estrangeira para os judeus, uma mulher que não era nem aceita como testemunha, uma mulher que não era nem aceita num tempo de adoração, mas essa mulher, ela chama a atenção de Jesus. Ela tem uma decisão muito importante e nós podemos aprender com ela. Eu quero ler em Marcos capítulo 7, a partir do versículo de número 24. Diz a palavra do Senhor: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela revelação da Tua palavra, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem sobre cada vida, sobre a minha vida, sobre a vida dessa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas. Que haja hoje grande poder, Senhor Deus, que a Tua palavra venha mudar as direções, que a Tua palavra venha restaurar vidas, que a Tua palavra venha trazer salvação e regeneração. Tu és o Deus a quem nós recorremos e a quem nós suplicamos. Faz um milagre nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como é bom você ver um filho seu curado, como é bom você ver a sua família ali alegre, mas essa mulher, ela tinha um problema sério, uma filha possessa de espírito imundo. Satanás havia se apoderado dessa jovem ou dessa criança, e esta filha, ela estava certamente num estágio muito difícil da sua vida. Se Jesus não entrasse ali naquela história, talvez ela seria morta por Satanás. Mas é interessante que uma mulher que não tinha uma tradição religiosa, que não tinha ali uma vida talvez dentro do templo, esta mulher então resolve tomar uma decisão bem precisa. Primeira coisa, ela ficou sabendo que Jesus estava na região.
Jesus não queria nem ser reconhecido ali como aquele que curava, aquele que fazia milagres, ele queria se retirar, né? Mas ele entrou numa casa e logo aquela mulher veio. Aquela mulher, ela entendeu que a única solução para o problema da sua filha era Jesus. Quantas vezes você tem um problema e você primeiro procura um recurso material, você primeiro olha nas possibilidades aqui dessa terra, mas essa mulher não, ela foi direto àquele que, segundo o coração dela afirmava, poderia resolver a sua causa. Jesus Cristo. Você já pensou nisso? Em primeiro lugar, nós devemos buscar a Cristo Jesus nas nossas dificuldades, porque Ele pode todas as coisas. Não há nada impossível para Ele. Então é preciso nós tomarmos essa primeira decisão. Somente em Jesus eu confio. Somente em Jesus eu creio. Somente em Jesus eu me descanso. E é interessante que ela chegou de uma maneira bastante evidente. Ela se prostrou, veio e prostrou-se aos pés de Jesus. Quando nós nos prostramos, nós estamos declarando: eu não sou nada, eu não posso nada, mas tu podes. E essa mulher, ela teve uma decisão muito acertada, porque hoje nós vivemos um tempo em que aqueles que se dizem cristãos, eles estão um pouco soberbos, um pouco arrogantes, homens de dura serviço, segundo diz a palavra, estão querendo colocar Deus na parede, estão querendo determinar cura, estão querendo uma oração que, segundo eles, é uma oração de ousadia, que pressiona Deus, ou que pelo menos tenta pressionar Deus, ou marca o horário do milagre, né? Na terça-feira, Deus, eu te dou essa chance, até terça-feira tem que acontecer isso. Não, esta mulher veio de maneira diferente. Primeiro, ela veio em Jesus a solução. Segundo, ela reconheceu o senhorio e o poder, se prostrando, se curvando, e ao mesmo tempo, ela declara que ela não era nada, e que o melhor lugar, e o lugar mais alto que ela poderia estar, era aos pés de Cristo Jesus. E fala aqui a descrição dessa mulher. Era uma mulher estrangeira, não era uma mulher judia, era uma mulher de fora da promessa, era uma mulher gentia, assim como nós somos. Mas pela misericórdia de Deus nós fomos alcançados. E o Senhor Jesus dá uma primeira palavra para ela. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos. Quando Jesus veio, ele veio primeiro para os que eram seus, o povo de Israel. Mas diz a palavra que rejeitaram, então ele veio e abriu esse convite a nós gentios. E nós, pela graça e misericórdia do Senhor, fomos alcançados pela salvação. E quando ele dá essa palavra para aquela mulher, o que se espera? Que essa mulher então desista. Olha, não é para mim, essa bênção não é para mim, esse Jesus não veio para mim, eu vou me embora, eu vou abandonar, eu não vou perseverar. Não, ela continuou ali. E Jesus prossegue dizendo: porque não é bom tomar o pão dos filhinhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Por muito menos, talvez você tenha abandonado a sua fé. Por muito menos, talvez você não tenha congregado mais. Por muito menos, talvez você tenha feito no seu coração um voto: eu nunca mais piso dentro de um templo de adoração. É melhor você rever. Olha o que essa mulher ouviu. O Senhor falando: olha, os filhos primeiro, e o pão não se lança aos cachorrinhos, aqueles que estão de fora da promessa. E essa mulher, ela não arredou o pé. Essa mulher, ela não ficou brava. Essa mulher, ela não se sentiu menosprezada, mas essa mulher continuava olhando para Jesus e vendo a única solução da vida dela. Ela continuava olhando para Jesus e prostrada diante dele, ela, mais uma vez, ela dá um testemunho fantástico. Versículo 28, ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Olha que coisa mais linda. Esta mulher agora, ela sela a sua fé em Cristo Jesus. Essa mulher diz: olha, eu compreendo tudo isso, eu até me considero esse cachorrinho, mas há uma migalha da tua bênção sobre a minha vida.
E eu estou aqui com as mãos abertas, eu estou aqui com o coração dobrado, porque eu sei que tudo que sair do Senhor gera cura, gera salvação, gera restauração. Tudo que sair do Senhor Jesus Cristo é bom para mim. Então ela perseverou, ela continuou crendo no poder de Cristo Jesus. E a pergunta que eu faço para você: você crê realmente no poder de Cristo Jesus? Ou você deixou de ir a um templo porque alguém não te cumprimentou, ou você deixou de ir a algum templo por alguém que te deu uma palavra dura, ou você você afastou da fé por alguma consequência, algum ato de alguma outra pessoa. Nós precisamos rever o que nós temos feito, porque essa mulher nos dá um exemplo fantástico de adoração, de comprometimento e de esperança em Cristo Jesus. Se nós formos comprometidos, se nós tivermos esperança em Cristo Jesus, se nós tivermos a visão em Cristo Jesus, a nossa vida vai aumentar na caminhada cristã, o vigor da nossa fé vai aumentar e nós vamos cada vez mais buscar o Senhor Jesus em primeiro lugar, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos começar a parar de falar que somos cristãos, mas nós precisamos viver como cristão. E eu queria chamar a tua atenção nessa manhã, você que se diz cristão, as pessoas veem em você Cristo Jesus, porque cristão é pequeno Cristo, imitador de Cristo, pessoas que andavam como Cristo andava, e nós precisamos resgatar isso. Esta mulher nos dá uma das lições mais valorosas da palavra de Deus. Ela prostra-se verdadeiramente diante de Cristo Jesus. Nós não podemos ser arrogantes, nós não podemos achar que merecemos. Orações que são feitas por aí, pessoas que dizem: olha, se eu tenho algum crédito contigo, Deus, faça isso. Nós não temos crédito nenhum com Cristo Jesus. Ele subiu aquela cruz, Ele se deu por nós, Ele morreu a nossa morte, e nós temos uma dívida de sangue com Cristo Jesus, e nós não poderíamos morrer por nós mesmos, porque nós já éramos ovelhas maculadas, ovelhas manchadas pelo pecado. Precisou de Cristo Jesus morrer por nós. Então, eu queria que você pensasse muito sobre soberba espiritual, sobre arrogância de vida, como Cristo Jesus viveu, de maneira simples, com poucos recursos, mas com a palavra profética, com a palavra de vida, com uma palavra que agradava ao Pai, com uma vida que testemunhava aquilo que Deus esperava, obediente até a morte, diz a palavra, morte de cruz, a morte maldita, a morte que era para o bandido da pior espécie, a morte que levava mais dor, levava mais angústia, levava mais sofrimento, e Ele foi até o final por mim e por você. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Como está a sua experiência diária com Cristo? Você tem buscado ao Senhor? Você tem realmente entendido o que essa mulher quis dizer? Olha, a migalha que cair da mesa, que as crianças deixarem cair, me basta. O que o Senhor fizer na sua vida é ótimo, e Ele pode todas as coisas. E a palavra do Senhor diz: então lhe disse, por causa destas palavras, por causa desta atitude, por causa desse modelo de adoração, eu estou tomando uma decisão, pode ir embora, o demônio já deixou a sua filha. Uma ação e uma reação, uma ação de adoração e uma reação de cura, Deus gerando cura na vida desta mulher, na família desta mulher. Qual tem sido o seu testemunho? Qual tem sido a sua palavra? Qual tem sido a sua ação de graça? Você tem glorificado a Deus em todas as coisas? Você tem louvado ao Senhor em todas as coisas? Interessante que primeiro ela louva para depois receber a cura. Nós queremos ser curados para depois louvar. E posso afirmar para você, se nós formos curados antes, jamais louvaremos ao Senhor. E se você está esperando Deus fazer uma bênção para você servi-lo, eu acho que não vai acontecer, porque o nosso coração é duro, porque o nosso coração é enganoso. Diz a Bíblia que é desesperadamente corrupto.
Que Deus te abençoe durante essa manhã, que Deus te abençoe durante esse dia. Diz a palavra que ela voltou para casa e achou a filha já curada e liberta, no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, eu abençoo essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela entenda que o Senhor é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Senhor Deus, que nós possamos tomar decisões hoje, decisões firmes na Tua Palavra. O melhor lugar para nós estarmos é no centro da Tua vontade. Então dá direção, Senhor Deus. Restaura vidas hoje através desse programa, Senhor Deus. Restitui, Senhor Deus, aquela alegria da salvação às pessoas que estão afastadas, Senhor Deus. E faz um milagre aqui. Transporta pessoas do império das trevas para o império da luz. Eu abençoo cada um deles em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.